Olá, alunos e alunas do primeiro ano, professor Lucas Rafael, de nivelamento de matemática. Vou explicar para vocês a parte teórica e dar alguns exemplos sobre as atividades da semana 3, né, do PET 2. Bom, aqui na semana 3 do PET 2, nós vamos trabalhar com um gráfico da função polinomial do primeiro grau. A função polinomial do primeiro grau é também chamada de função afim. Então, tanto faz a gente referir ao gráfico chamando de gráfico da função polinomial ou gráfico da função afim. Bom, então toda função definida por f de x igual a x mais b, com a e b pertencente aos números reais, é considerada uma função do primeiro grau e possui uma representação gráfica no plano cartesiano. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, podendo ser crescente ou decrescente. Como o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, basta descobrirmos dois pontos da função, marcá-los no plano cartesiano e, por fim, traçar a reta que passa por esses dois pontos. Vejamos alguns exemplos abaixo. Bom, então o que ele falou aqui é que o gráfico da função a gente faz aqui no plano cartesiano, né? Está aqui meu plano cartesiano. É, é o melhor de fazer esse gráfico é no papel quadriculado, mas a gente pode fazer também sem o papel quadriculado, né? Utilizando só a régua aí, dá para a gente fazer o plano cartesiano, né? O legal do papel quadriculado é que a gente tem aí já o local certinho do encontro das coordenadas x com a coordenada y, né? E como ele disse lá, a gente basta descobrir dois pontos, né? Se a gente descobrir dois pontos, tem uma definição de geometria que fala que por dois pontos existe uma única reta, né? Ou seja, se a gente descobrir dois pontos aí da nossa função, a gente consegue traçar aí a reta que é o gráfico da função, tá? Então, o que a gente vai fazer é descobrir esses dois pontos e aí traçar o traçar aí a reta que é o gráfico da função, tá? Então vamos ver como que a gente faz isso. Vamos lá para os exemplos, né? Bom, exemplo 1. Vamos construir o gráfico da função f de x igual a x mais 2. Então, o objetivo é construir o gráfico dessa função, né? Primeiro passo, a gente deve substituir o valor de x na função por dois números quaisquer. Então, você vai substituir por dois números quaisquer. Escolha números pequenos e, de preferência, um número positivo e outro negativo, para vermos o comportamento da função, tanto na parte positiva quanto negativa do eixo x. Nesse exemplo, irei substituir o x por menos 3 e 3. Então, a escolha aqui foi menos 3 e 3. Pode ser qualquer número positivo e o outro negativo, só que vamos escolher sempre números pequenos, tá? Para a gente não ter que fazer um gráfico muito grande aí no caderno, tá? Bom, então vamos substituir o x por menos 3 e 3. Como que eu faço essa conta? É simples, é só você fazer o seguinte: vem na função, né? E no lugar do x, coloca menos 3, faz a conta. Depois 3 positivo e faz a conta. Substituindo por menos 3, a f de menos 3, então, como a função é x mais 2, vai ficar menos 3 mais 2. Então, a f de menos 3 fica menos 1. E por que menos 1? Se eu tenho 3 negativo e vou somar com 2, quer dizer que eu tenho que fazer aquele jogo de sinal. Eu posso pensar o seguinte também: eu devo 3, tenho 2. Se eu devo 3 e tenho 2 para pagar, né? Então quer dizer que eu vou ficar devendo 1. Então por isso que o resultado aqui é menos 1 na f de menos 3. Agora a f de 3, né? Ou seja, substituindo o valor de x por 3 positivo, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter ali a f é x
x mais 2. Então, nós vamos ficar com 3 positivo mais 2. 3 mais 2, 5. Né? Então, a f de 3 é 5. Bom, então, feito essa conta, na hora que for fazer os exercícios, vocês vão fazer isso também. Tá? Substitui o valor de x por um número negativo e por outro número positivo. Tá? Bom, então, feito essa conta, a gente vai escrever em coordenadas os pontos que vamos colocar lá no plano cartesiano. Esses pontos foram obtidos dos cálculos acima. Então, sem querer, né, sem a intenção, a gente já descobriu 2 pontos do gráfico, tá? Bom, como que são esses pontos, né? Observe que quando substituímos o valor de x por menos 3, o valor numérico da função resultou em menos 1. Então, ó, menos 3, quando eu fiz a f de menos 3, quanto que deu o resultado? Menos 1. Então, esse é um dos pontos do plano cartesiano, que tem as coordenadas x e y, é menos 3, menos 1. Menos 3 para x e menos 1 para y. Tá? E no outro cálculo que a gente fez, quando a gente substituiu a função por 3, qual que foi o resultado? 5, né? Ou seja, outro ponto que a gente tem da função é o ponto de coordenada 3 para x e 5 para y, tá? Então, nós já temos aí 2 pontos para o gráfico. O ponto que tem essas coordenadas menos 3, menos 1, e o ponto que tem as coordenadas 3 e 5, tá? E aí, a gente vai marcar esses 2 pontos aqui no plano cartesiano. Lembrando para vocês, um ponto, ele tem que ter 2 coordenadas, tanto a coordenada x quanto a coordenada y. Por isso que aqui nós temos o primeiro ponto, menos 3, menos 1, e o segundo ponto, 3, 5. Tá? Então, como que eu vou marcar isso no plano cartesiano? Sempre você vai começar pelo eixo x. E qual que é o eixo x? É o eixo da horizontal. Tá? Então, no caderno de vocês, vocês vão ter que fazer aí o plano cartesiano, tá? Ou seja, colocar um eixo na horizontal, outro eixo na vertical. Aqui é interessante você saber quantos centímetros você vai usar na horizontal e na vertical. Como assim? Ó, aqui nós temos com relação ao eixo x, menos 3 no primeiro ponto e 3 no segundo ponto. Ou seja, com relação à horizontal, eu vou precisar de pelo menos 3 centímetros para a esquerda e 3 centímetros para a direita, tá? Por quê? Eu vou precisar dos pontos menos 3 e 3, tá? Então, pelo menos 3 centímetros para a esquerda e 3 centímetros para a direita do zero. Aí, com relação à vertical, que é essa reta que desce aqui, ó, vertical, eu vou precisar pelo menos 1 centímetro para baixo da vertical e 5 para cima. Então, por isso que aqui, ó, esse aqui já é o suficiente, ó. 6 para a direita, 6 para a esquerda, 6 para cima e 6 para baixo. E aqui eu vou usar só 3 para a esquerda, 3 para a direita, né? 1 para baixo e 5 para cima, tá? Bom, então vamos marcar esses pontos. Tem que ter muita atenção para marcar os pontos para a reta não ficar errada. Então, ó, o primeiro ponto, menos 3 na horizontal, menos 1 na vertical. É o encontro dessas duas coordenadas. Então, eu venho aqui, ó, menos 3 encontrando com menos 1 da vertical. Ó, menos 3 do eixo x encontrando com menos 1, que é a coordenada y. Então, vai ser exatamente aqui nesse pontinho aqui, ó. Pontinho azul aqui, tá? Então, vem aqui e marca o ponto, tá? Depois eu vou e marco o outro ponto. 3 horizontal, 3 positivo, 5 vertical. Então, 3 com relação ao eixo x e 5 com relação ao eixo y. Encontro do 3 com o 5, tá? Não, tome cuidado para não marcar em cima do 3 ou em cima do 5 aqui, ó. Não é. É o encontro dessas duas coordenadas, tá? Isso aqui seria como se você fosse
olhar o mapa, você tem que olhar tanto a coordenada x quanto a coordenada y. Então, encontro das duas. Então, é o ponto 3, 5, tá? Então, marquei aqui os dois pontos do gráfico. Agora é só passar uma reta, né? Observação, é o que eu falei, né, no início. Um papel quadriculado é mais prático, pois basta a gente traçar os eixos e marcar os pontos. Quando você tem o papel quadriculado já, você vai só passar os eixos aqui, né? Com a régua, vai fazer os dois eixos, x e y, escrever os números, né? A direita do zero é positivo, a esquerda do zero é negativo, no eixo x, e no eixo y, para cima é positivo e para baixo é negativo, ó, menos 1, menos 2, e aí vai. Então, quando você tem o papel quadriculado, fica fácil você fazer. Só que quando você não tem, também fica fácil. O que, que você vai fazer? Vai fazer o seguinte: vai fazer duas retas, uma horizontal e uma vertical com a régua, né? E vai guardar aqui 1 centímetro para cada intervalo, né? Para cada espaço aqui, você marca 1 centímetro. Então, posicionar a régua no início aqui, ó. Vamos supor que você colocou só o eixo X, fez uma retona lá do eixo X. Aí você vai fazer o seguinte, vai marcar 1 centímetro para cada unidade. Então vai, no 1 centímetro você marca aqui, no 2 aqui, no 3 e aí vai. Mesma coisa para o lado esquerdo, né? Só que lembrando que os números são negativos à esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Para cima, mesma coisa, faz uma reta, vira sua régua para cima e vai marcar os pontos. 1, 2, 3 positivo e assim sucessivamente. E para baixo é negativo, tá? Deixa eu voltar a malha aqui, porque a malha ela é legal para a gente poder ver malha principal. Poder ver aqui o encontro dos pontos, né? Quando você não tem essa malha, dá para marcar também. Por exemplo, eu quero aquele ponto lá. Qual ponto que é? Menos 3, menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, né, no meu papel quadriculado. Menos 3, menos 1, né? Então, é menos 3 com relação ao eixo X e menos 1 com relação ao eixo Y. Vem aqui e marca o ponto. Menos 3, menos 1. Certo? Então, eu encontro no menos 3 com menos 1. Normalmente faz-se até um pontilhado aqui, ó, para você saber aonde que é o encontro do menos 3 com menos 1. O que não pode fazer, quando você não tem o papel quadriculado, é fazer uma reta aqui. Não pode, porque você vai confundir a reta do gráfico com a marcação do ponto. Pode fazer um pontilhado aqui, ó. No encontro de menos 1 com menos 3, para você localizar direitinho, pode fazer um pontilhado. Mas fazer uma reta, não. E a reta vai ser o nosso gráfico, vamos dizer assim. Então, vim aqui, marquei menos 3, menos 1, que é o primeiro ponto. Vou marcar o quê? O ponto 3, 5, né? Então, o ponto 3 com relação ao eixo X. Então, sempre você vai olhar o eixo X primeiro, que é esse da horizontal. Então, 3 e vai lá no 5. É o encontro do 3 com 5, ó, mais ou menos aqui. Ok? Como a gente não tem o auxílio da malha quadriculada, né? Como vocês não vão ter, alguns alunos não têm aí o papel quadriculado, é só marcar o encontro de 3 com 5. É lógico, não precisa estar certinho, né? Assim, mais ou menos. Com a régua você consegue, né? Faz um pontilhado aqui, o 3 subindo, né? Faz um pontilhadozinho e faz um pontilhado no 5 aqui, com relação horizontal, e é o encontro de 3 com 5. Depois você vai fazer o quê? Uma reta passando por esses dois pontos. Ou seja, pega a sua régua, passa por esses dois pontos, tá? Para quem não tem aí papel quadriculado, que eu acredito que a maioria não vai ter, tá? Então vai fazer isso, ok? Bom, então vamos voltar lá no... Deixa eu deixar aqui, vou deixar aqui. Então vamos voltar lá na explicação da nossa apostila, né? Então, aqui, ó, é o que está falando, ó, com papel quadriculado é mais prático.
pois basta a gente traçar os eixos e marcarmos os pontos. Entretanto, no caderno, podemos fazer com régua e espaçamento de 1 centímetro para cada número do eixo X e do eixo Y. Então, aqui ele está ainda no quarto passo, que é traçar a reta, né? Essa reta corresponde à representação dessa função. Então, o gráfico da função é justamente essa reta aí, tá? Olha o exemplo 2. Vamos construir o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 1. Então, mesmo procedimento. Vou substituir o valor de x por um número negativo por um número positivo. Aqui eu usei menos 2 e 2, tá? Menos 2 e 2. Aliás, nos exercícios, podem usar aqui, ó, em todos eles, vamos combinar o seguinte, vamos usar menos 2 e 2, que aí fica mais fácil depois de eu conferir, ver se está certo ou não. Então, vamos em todos os exercícios. Primeiro, a gente vai substituir o valor de x por menos 2, e depois nós vamos substituir o valor de x por 2, positivo, tá? Bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui no exemplo 2. Então, substituindo o valor de x por menos 2, nós vamos ter a f de menos 2, né? Então, no lugar do x, eu vou colocar o quê? Menos 2. Então, vai ficar o seguinte, o menos 2, que é da função, vezes o valor do x, que agora é menos 2, né? Então, fica menos... A função é o quê? Menos 2x mais 1. Como o x é menos 2, vai ficar menos 2 vezes menos 2, né? Mais 1. Menos 2 vezes menos 2, a multiplicação tem aquela regra de sinal. Quando eu estou multiplicando sinais iguais, o resultado é positivo. Então, por isso que ficou 4 positivo. Por quê? Menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. Mais 1, que é da função. Então, a f de menos 2 ficou 4 mais 1. O que é 4 mais 1? 5. Então, o primeiro ponto do gráfico eu já achei. É o ponto de coordenadas menos 2 e 5. Agora vamos achar o segundo ponto do gráfico, né? É quando eu substituo o x na função por 2 positivo. Então vai ficar menos 2, que é da função, vezes 2 positivo. Ah, uma observação, ó. Quando você substituir aqui, por exemplo, eu quero calcular f de menos 2. O ideal é colocar esse menos 2 entre parênteses, porque ele é um número negativo, tá? Então, sempre que você for substituir numa fórmula, né, ou numa função um número negativo, coloque ele entre parênteses, tá? Isso serve para matemática, química, física, isso vai facilitar o seu entendimento do que você está fazendo. Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma multiplicação de menos 2 por menos 2. Tá? Porque às vezes, quando a gente não coloca o parêntese, a gente pode às vezes confundir com a subtração, né? Menos 2 com menos 2. Aí daria menos 4 e não 4 positivo. Né? Aqui deu 4 positivo porque é uma multiplicação. E multiplicação com sinais iguais, o resultado é positivo. Tá? Bom, aqui então a f de 2. Então, como que eu vou calcular a f de 2? Né? Eu venho aqui na função e no lugar do x coloco 2. Então vai ficar menos 2 vezes 2 mais 1. Menos 2 vezes 2, sinais diferentes, eu multiplico, né, e coloco o resultado negativo. Então, menos 4. Mais 1 é aquela mesma questão do exemplo 1. Né? Se eu devo 4 e tenho 1 positivo, quer dizer que eu vou ficar devendo 3. Então, por isso que a f de 2 é igual a menos 3. Está aí o segundo ponto do gráfico da função. Né? Então, o primeiro ponto é menos 2 e 5, e o segundo ponto, 2 positivo e 3. 2 e menos 3. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês lá naquele outro gráfico que está limpo lá para a gente marcar. Então, o primeiro ponto que eu vou marcar, menos 2 e 5, e o segundo, 2 e 3, né? Então, vamos lá. Então, vou vir aqui, né? Vocês vão ter que construir. Para cada exercício desse aqui, ó, veja, eu não coloquei junto as duas retas. Não posso colocar junto, senão vai virar uma bagunça aqui no meu plano cartesiano.
para cada item aqui, na hora que for fazer os exercícios, vocês vão ter que fazer um plano cartesiano. Então, vocês vão ter que fazer aí 6 planos cartesianos, tá? Então, na hora que for mandar a fotinha da atividade, tem que ter aí 6 planos cartesianos. Um plano para cada item desse aqui, certo? Então, vai ter que ter o quê? A conta e o plano cartesiano, na letra A. Letra B, a conta, f de menos 2 e f de 2 e o plano cartesiano. Na C, mesma coisa, a conta, plano cartesiano. E aí vai, tá? Então tem que fazer aí essas duas contas, né? E o plano cartesiano, ok? Então todos os exercícios têm que ter um plano cartesiano. Façam separados aí para a gente identificar o gráfico de cada função separadamente, tá? Bom, então o seguinte. Vamos. Ah, é o exemplo 2 que a gente estava fazendo, né? Então vamos lá marcar esses pontos no gráfico. Menos 2, 5. E depois o ponto 2, menos 3. Então, lá no gráfico, né, lá no plano cartesiano que eu construí, né, aqui no caso já está feito, vou marcar o primeiro ponto. É menos 2 e 5 positivo. Então, sempre você vai começar com o eixo X, a observar, é menos 2, então tá aqui, ó, e 5 positivo. Então, é o encontro do menos 2 com o 5 lá do eixo Y, né? Menos 2, 5. Marquei aqui. E o outro ponto é o quê? 2 para o X, menos 3 para o eixo Y. Então, é 2 menos 3. Então, ó, começo sempre pelo eixo X. Então, 2 e menos 3. Então, vou lá marcar o encontro do 2 com menos 3. Marquei os dois pontos, o que eu faço? Faço a reta que passa por esses dois pontos. Então tá aí a reta que passa pelos dois pontos. Essa é a reta correspondente ao gráfico da nossa função. Tá? Aqui no GeoGebra acho que tem até como conferir. Ah lá, ó, aqui tem até como conferir. Esse aqui é um site, chama geogebra.org/graphic. Esse site aqui. Nesse site você consegue fazer o gráfico de função. Vamos dizer, se eu digitar a função, ele já sai o gráfico, né? Mas aqui eu fiz na raça, depois cliquei na reta aqui, ó, e realmente é a reta que corresponde a essa função. Olha que legal. Menos 2x mais 1, que é exatamente o enunciado lá do nosso exercício. Menos 2x mais 1, tá? Então, vamos à observação, né, do exemplo 2, dos exemplos 1 e 2. Comparando os exemplos 1 e 2, podemos observar que no exemplo 1 temos uma reta crescente, olhando da esquerda para a direita. Vamos ver isso? Ó, se eu olhar da esquerda para a direita, né, ou seja, daqui para cá, né, é uma reta o quê? Crescente. Então, sempre a gente vai olhar da esquerda para a direita, né? A reta vai mudar a orientação de acordo com a função. Então, aqui é uma reta crescente. E, já no exemplo 2, é uma reta o quê? Decrescente. A gente olha da esquerda para a direita, né? Decrescente. Tá? Então, é isso que está falando. O que define se a reta é crescente ou decrescente, isso aqui a gente já está adiantando algumas coisas aqui do estudo do sinal da função, né? O que vai definir é o coeficiente A. Ou seja, o número que acompanha o x, também chamado de taxa de variação ou coeficiente angular. Se o coeficiente A for positivo, a reta será crescente. E se for negativo, a reta será decrescente. Então vamos ver isso na função. É esse número que aparece antes do x aqui, ó. Como aqui é menos 2, por isso que a reta é decrescente. Lá na primeira função, o coeficiente A era 1. Não tem coeficiente A, na verdade. Quando ele não aparece, é o número 1 positivo. Então aqui, o coeficiente A é 1, por isso que a função tem uma reta crescente. E aqui o coeficiente A é menos 2, por isso que a função tem uma reta decrescente. Tá? Bom, vou fazer com vocês o item A, né, do exercício número 1. Tá? Então,
Construa no plano cartesiano o gráfico da função f de x igual a 2x menos 5. O primeiro passo é você fazer o seguinte, fazer o cálculo, né? Como eu combinei com vocês aqui no vídeo, é fazer o cálculo da f de menos 2 e a f de 2 para essa função aqui. Então, vou escrever ela lá no Word para a gente fazer esses cálculos, né? Então, nós vamos ter que fazer a f de menos 2 e a f de 2. Depois fazer o gráfico lá no plano cartesiano, tá? Então, vamos lá. Então, número 1, letra A. Vou escrever a função aqui, só para a gente não esquecer, né? F de x. F de x é igual a qualquer função mesmo, 2x menos 5. 2x menos 5. No caderno de vocês pode ser só assim, tá? Não precisa copiar os enunciados, não. F de x igual a 2x menos 5. Primeiro, vou separar em tabela aqui só para ficar diferente aqui no Word, tá? Mas não precisa fazer essa tabela, não. Deixa eu até tirar a tabela aqui. É só no Word aqui para ficar melhor. Então, ó, primeiro eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou fazer a f de menos 2. Em todos os exercícios, primeiro vocês vão fazer a f de menos 2, né? E o que é a f de menos 2? Eu vou lá na função e no lugar do x vou colocar o quê? Menos 2. Então vai ficar 2 vezes menos 2 menos 5. Ok? Por quê? No lugar do x, coloco menos 2 entre parênteses. Tá. Então, como que vai ficar a minha f de menos 2? Então, a f de menos 2 vai ser igual. 2 vezes menos 2, multiplique 2 vezes 2, 4. Como os sinais são diferentes, fica negativo, menos 4. E aí tem o menos 5, que é da própria função. Então, ficou a f de menos 2, ficou menos 4 menos 5. Então, a f de menos 2 vai ser igual. Menos 4 juntando com menos 5, menos 9. Que é uma dívida de R$ 4, seria, né? Praticamente. Uma dívida de 5, deu menos 9. Então, já descobrimos aí o primeiro ponto que nós vamos ter que marcar no gráfico, que é menos 2 e menos 9. É o primeiro ponto que a gente vai ter que marcar lá no gráfico. Pronto, ponto menos 2, menos 9. Tá? Bom, agora vamos fazer aqui a f de 2 positivo. Né? Lembra, a gente tem que fazer tanto a f de 2 negativo quanto a f de 2 positivo. Então, vem aqui na função e no lugar do x, vou colocar o quê? 2 vezes 2 menos 5. Vou colocar 2 positivo. Tá. Então, a f de 2 vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 menos 5 vai dar o quê? Se eu tenho 4 e devo 5, quer dizer que eu vou ficar devendo 1, né? Então, vai dar menos 1. Ó, eu tenho 4 positivo, né? Quando o número é positivo, eu uso assim, né? Eu tenho e devo 5. Ou posso pensar, se eu tenho 4, vou tirar 5, né? Tem 4 positivo, vou tirar 5, vou ficar devendo 1. Então, menos 1. Então, o outro ponto que a gente vai ter que marcar lá no gráfico, né? Vou até colocar assim. Primeiro ponto é o menos 2, 9, que é o resultado da f de menos 2. E o segundo ponto é o ponto 2, menos 1. Tá? Então, vamos marcar isso lá no plano cartesiano. O ponto menos 2, menos 9 é o primeiro ponto. E o segundo ponto, 2 menos 1. Aí vocês vão ter que o quê? Construir o plano cartesiano, né? Construiu lá o plano cartesiano. Primeiro ponto, vamos lá. Menos 2 para x, menos 9 para y. Então, esse aqui vai ficar um pouco grande o gráfico, né? Eu vou precisar de 9 unidades para baixo, né? Menos 2, menos 9. Aqui, até não coube, né? Vou ter que arrastar um pouquinho aqui. Tá. Então, menos 2, menos 9. Então, vou lá. Menos 2 com relação ao eixo x, menos 9. Então, clica aqui, menos 2, menos 9, né? Ó, menos 2 com relação ao eixo x, menos 9 com relação ao eixo y. Ficou até meio deslocado. Menos 2, menos 9.
marquei aqui o primeiro ponto. E o segundo ponto, 2 menos 1, né? 2 menos 1. Então, 2 com relação ao eixo X, está aqui 2, e menos 1 com relação ao eixo Y. Marquei lá o ponto. E vou, o quê? Por último, traçar a reta que passa por esses dois pontos, tá? Então, vai ficar a cargo de vocês, e tá aí o gráfico, está finalizado o exercício. Então, o exercício é fazer esses cálculos aqui, que é a f de menos 2 e a f de 2, vocês vão fazer para o item B, C, D, E e F, e também fazer o gráfico, né? O objetivo, na verdade, é fazer o gráfico, só que para fazer o gráfico, você tem que fazer os cálculos, né? Então, por isso que eu senti necessidade de fazer um vídeo explicando isso, né? Explicando tanto como que vocês fazem os cálculos, e tanto quanto vocês fazem aí o gráfico da função, tá? Então, vai ficar a cargo de vocês fazer a letra B, os itens, né? B, C, D, E e F, tá? Então, fazer esses 1, 2, 3, 4, 5 itens aqui, tá? A letra A não precisa fazer porque a gente já fez aqui no vídeo, tá bom? Então, boa aula aí para vocês e até a próxima aula.